Oi, Rosana, tá me ouvindo? Oi, Me Pro, tô ouvindo. ouvindo? Estou ouvindo. Pronto. Acho que a Ayrton tá dormindo, né? Não deve ter acordado. Bem É, capaz. eu mandei mensagem para ele, até vi que ele só viu o celular ontem às 11 horas. Ele deve estar dormindo, tadinho. Ah, então tá dormindo. Eu vou começar. Eu vou gravar a aula aqui, qualquer coisa, né? Ele vê depois, tá certo? Isso. Tá bom, Pro. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Você consegue ver a tela? Consigo. Pronto. Então vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é de esteroides, né? Que são anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios, só que a gente vai ver só os não esteroidais, porque os esteroidais a gente já viu na aula, né? Na aula anterior, a gente já viu esses esteroidais. Então hoje a gente vai ver apenas os não esteroidais, certo? Então vamos começar, né? Com os não esteroidais, ou os AINES, certo? Os AINES são anti-inflamatórios não esteroidais. Como você sabe, né? Já estudou lá em patologia, ou não sei qual foi a matéria, né, que você estudou, mas geralmente é patologia. A inflamação, ele é um mecanismo natural de defesa do organismo. Então, os processos inflamatórios, eles surgem como um processo de defesa. E muitas vezes essa agressão, ela vem de quê? Ela vem de um patógeno, de um agressor físico, ou químico, ou microbiológico, e que causa esse processo inflamatório numa tentativa de destruir aquele invasor, né? aquele patógeno, aquele agente físico que provocou algo. E aí surgem os processos inflamatórios. Nesses processos inflamatórios surgem alguns mediadores químicos, mediadores esses que vão desencadear toda a cascata do processo inflamatório. E aí a gente tem quem? Né? Dentre esses, né, esses mediadores, a gente tem a histamina, as prostaglandinas, a bradicinina e a interleucina, principalmente a interleucina 1, que é a que mais que atinge, né, dentre as interleucinas. E para isso a gente tem alguns fármacos que vão agir. Então, quando a gente fala dos anti-inflamatórios não esteroidais, a gente está falando de fármacos que vão atuar nessas substâncias, diminuindo a produção desses processos, dessas substâncias que levam ao processo inflamatório. Então, quando a gente fala dos AINES, dos anti-inflamatórios não esteroidais, são fármacos que vão inibir, por exemplo, as prostaglandinas, são fármacos que vão inibir a bradicinina, a interleucina, a histamina. Então, os fármacos vão inibir a produção desses mediadores inflamatórios para que o processo inflamatório ele diminua. E aí a gente tem os AINES que se encaixam nesse papel. E como função dos AINES, né, a gente tem atividades anti-inflamatórias, aí a gente tem uma vasodilatação, um edema, né? Então a gente sabe que os fármacos eles diminuem a vasodilatação e o edema. Ele tem uma ação analgésica, e aí a gente vem as prostaglandinas, as hiperalgesias, o 5-HT, o processo da dor, a bradicinina. E a antipirética, a gente vai ter lá nesse processo, né? A interleucina também, umas prostaglandinas, o hipotálamo, a febre. Então, a gente sabe que os anti-inflamatórios não esteroidais, eles agem com... Quais são as atividades dele? Anti-inflamatória, analgésica e antipirética, certo? Se tem uma anti-inflamatória, ele vai diminuir o processo de vasodilatação e edema. Se a ação é analgésica, ele vai diminuir a dor, né? Então, ele vai diminuir a dor, ele vai agir no receptor 5-HT, né, diminuindo o processo da dor. Se eu tenho antipirética, eu vou ter uma ação no hipotálamo, que vocês sabem que é o hipotálamo que controla esse processo de febre, e ele vai ter uma ação de interleucina de prostaglandina, certo?
Então, aqui são as ações dos anti-inflamatórios não esteroidais. Então, para que se usa, né, esse uso dos AINES? Por que os AINES eles são usados, né? Então, a gente está vendo aí, né, a doença articular crônica utiliza muito AINES, inflamação aguda, pós-operatório, cólicas menstruais e cefaleia. Então, isso aí são alívio sintomático da dor e do edema associado a um processo inflamatório. Então, muitas doenças articulares crônicas, elas são utilizadas, os AINES, como tratamento. Inflamação, óbvio, né, no pós-operatório, fica de praxe, né, geralmente se usa, né, a pessoa que foi cirurgia, até quem depois do parto também, se usa alguns anti-inflamatórios não esteroidais para o tratamento desses pacientes, certo? Para diminuir, né, o processo inflamatório que se vê logo após esse processo da cirurgia, né? Até também, até em processo, né, dentista usa muito também, vai fazer um procedimento cirúrgico, ou retira um dente, qualquer que for, também passa lá, por exemplo, uma nimesulida para resolver o problema do paciente, certo? Então, realmente, ele é muito utilizado. E é um fármaco que a gente precisa ter conhecimento, né? Porque ele é muito utilizado, certo? E a gente vai estudar hoje justamente como é a cascata, né? Como é que é o seu mecanismo de ação. E como é esse mecanismo de ação, ele vai, como é que isso ocorre, certo? Então, a gente vai ver em detalhes esse processo. Então, vamos lá. Então, vamos falar sobre o mecanismo de ação. Como inibir essas prostaglandinas. As prostaglandinas, né? Então, a gente vai estudar esse mecanismo de ação, certo? O mecanismo, interessante que o mecanismo de ação da aspirina, ele foi descoberto no ano de 1971, bem recente, né? Se percebeu e se descobriu que existe múltiplas isoformas da enzima ciclooxigenase, a famosa COX, que eu tenho essas múltiplas formas lá no ano de 1990, também bem recente, né? Deve ter sido ano. Você, Rosana, deve ter nascido depois de 90, né? Então, foi bem recente. E aí percebeu-se, né, que existia um ácido, na realidade chama ácido tetraenoico, né? O ácido eicosatetraenoico, que é esse ácido aqui que vocês estão vendo, né? Onde a gente vai entender hoje o mecanismo do ácido araquidônico, né? Como é que ocorre esse processo aqui. Então, a gente vai perceber, né, que nesse processo do metabolismo do ácido araquidômico, que é justamente o mecanismo que a COX vai inibir. Então, a gente percebe que começa tudo com esse ácido araquidômico. Na realidade, quando ocorre esses mediadores químicos, eles são liberados. Então, ocorreu um processo inflamatório lá de um determinado local. Os mediadores químicos, eles são liberados, né? Ocorre a ativação de uma enzima, ocorre a ativação, né, da fosfolipase A. Essa fosfolipase A. Então, ocorre um processo de inflamação, ocorre a ativação da fosfolipase A. A fosfolipase A, ela libera também, né, como processo de liberação da sua ativação, um ácido chamado de ácido araquidômico e também fator ativador de plaquetas, que é o PAF, certo? Então, a gente vai ver essa cascata bem bonitinho, mas tudo ocorre quando os mediadores químicos, eles são liberados. Então, na medida que esses mediadores químicos são liberados pelos processos inflamatórios, ocorre um distúrbio na membrana celular, né, na membrana plasmática das células,
E essas membranas das células têm fosfolipase A. E essa fosfolipase A, ela é ativada e ela libera o ácido araquidônico, como também o fator ativador de plaquetas, que é liberado nesse processo, certo? Então, a gente vai estudar justamente isso, certo? E o ácido araquidônico, ele é esse ácido aqui, ó. Então, esse ácido bem, né, bem grande, é o ácido araquidônico, certo? Que é liberado. Então, vamos ver aqui direitinho como é que acontece esse processo, certo? Certo? Esses ácidos, então tudo começa, né, como eu falei para vocês, para você, existe o estímulo, que é esse estímulo aqui. Esse estímulo aqui, ele acontece por mediadores químicos, né, por vários mediadores que vão informar que existe um processo inflamatório. E aí, o que é que vai acontecer? Ele vai ativar esses ácidos araquidônicos. E o ácido araquidônico, né, esse ácido que a gente viu aqui, deixa eu só voltar aqui. Então, o ácido que a gente viu, né? Esse ácido araquidônico, falei errado. Esse ácido araquidônico aqui, ele vai ficar livre lá na minha membrana por conta de quê? Dos estímulos que ele recebeu. Então, a gente viu o quê? Os estímulos do processo inflamatório, ocorre o quê? Ocorre a ativação da fosfolipase A, e a fosfolipase A, ela libera ácido araquidônico. Araquidônico, ó, eu quero falar araquidônico. Araquidônico. Junto com esse ácido araquidônico, também é liberado o fator ativador de plaquetas e enzimas lisossômicas também. Então, ele libera o fator ativador de plaquetas, certo? Como seu produto também. E esse ácido araquidônico, ele estimula uma outra enzima, que é chamada de COX, que a gente viu que eu tenho duas isoformas, né? A COX-1 e a COX-2. E essa COX, ela vai estimular, né, a produção de outras substâncias, como, por exemplo, as prostaglandinas, né? Ela libera várias prostaglandinas que vão desencadear esse processo inflamatório. E aí, o que a gente percebe nessa cascata toda, né? Que o AINES, nesses AINES, ele vai impedir a oxidação do ácido araquidônico. Então, ele vai atuar justamente aqui, ó, nesse ácido araquidônico, impedindo, né, a oxidação desse ácido araquidônico, certo? E a gente vai ver, né, todo esse processo aqui, como é que ocorre. Então, vamos lá. Porém, gente, Rosana, essa liberação, né? Então, deixa eu só falar um pouquinho dos mediadores inflamatórios antes de a gente passar para aí. Como é que é esse processo bem bonitinho, né? Então, da cascata da inflamação, deixa eu ver só se eu botei a cascata aqui, senão eu vou botar lá no outro. Rapidinho, deixa eu só ver aqui. Não. Bom, então, desses processos inflamatórios, né, que a gente viu, como eu falei para vocês, né, tem assim, tem aqui. Eu tenho a fosfolipase A, certo? E quem é essa fosfolipase A? Essa fosfolipase A, ela é uma enzima que vai hidrolisar os fosfolipídios de membrana, liberando o ácido araquidônico, certo? Então é o seguinte, perdão, passei demais. O ácido araquidônico, certo? Esse ácido, ele é um ácido que ele está presente, né? Então, o ácido araquidônico, ele não está livre, certo? Ele está ligado a fosfolipídios, certo? Então, a fosfolipase A, especificamente a fosfolipase A2, ela hidrolisa os fosfolipídios de membrana, da membrana celular, liberando o ácido araquidônico. Então, eu tenho lá o ácido araquidônico lá na minha membrana plasmática, a fosfolipase A2 hidrolisa, libera esse ácido, o ácido araquidônico, certo?
Então, tudo começa nesse sentido. Bom, e ainda aí, além, né? E aí, como é que acontece esse processo? Esse ácido araquidônico livre, o que que ele vai acontecer? Esse ácido araquidônico livre agora, ele vai ser liberado e ele vai estimular a COX. E a gente sabe que nós temos duas COX, né? Tem outras também, mas a gente vai estudar a COX-1 e a COX-2. E essa COX-2, ela vai liberar substâncias que vão desencadear o processo inflamatório, certo? Então, ela vai desencadear a cascata de processo inflamatório. Então, ela vai liberar também o quê? As prostaglandinas. As prostaglandinas, elas pertencem à classe dos eucasanoides. E aí a gente tem a prostaglandina 2, né? E outras prostaglandinas também, certo? Então, essa COX vai liberar as prostaglandinas. Só que o efeito exagerado, né, dessas prostaglandinas é que vai causar o processo inflamatório exacerbado. Então, o processo inflamatório, que seria um processo normal, né, em algumas doenças crônicas, esse processo persiste e é preciso barrar, né, é preciso parar aqui, né, com esse processo inflamatório para que diminua, para que resolva o problema do paciente, certo? Então, eu vou lá ter o meu AINE que vai, né, reduzir esse processo aqui para que ele não ocorra. Então, é dessa forma que vai acontecer o processo. Eu vou trocar aqui de lápis, que eu tô com ele azul, e aí eu coloco... Ah, não tem, deixa eu ver se troca aqui. A cor tá vermelha. O slide é azul. Bom, então a gente vai ver isso aqui agora, né? A gente vai estudar aí com detalhes todo esse processo aqui. Então, falando dos efeitos colaterais, né? Dos AINES, a gente tem, e a gente vai discutir a irritação gástrica, o fluxo renal sanguíneo e até mesmo o sangramento. E aí a gente vai discutir por que que acontece, né? Todo esse processo aí dos AINES. Mas, falando das propriedades farmacológicas gerais desses AINES, né? A gente vê aí as características dele, né? Então, a gente vê uma absorção oral, ele é bem absorvido de forma oral, alta taxa de ligação com as proteínas plasmáticas. Então, a gente vê lá na farmacodinâmica que esses fármacos, eles são conduzidos, né, por proteínas no sangue, então ele se liga, né, com alta taxa no sangue. Uma excreção renal, uma filtração ou secreção. A duração dos efeitos depende da taxa de depuração, curta duração, né, mais ou menos de 6 horas, então tem fármacos que têm curta duração. Tem fármacos, né, anti-inflamatórios que a gente vai ver, eles têm uma duração maior de 10 horas e eles também se acumulam no sítio inflamatório. Então, eles ficam lá e se acumulam no sítio inflamatório, certo? Das propriedades farmacológicas gerais dos AINES, o que a gente pode perceber? Ele é interessante, gente, Rosana, do fechamento do ducto arterioso. Alguns bebês prematuros, eles nascem com esse ducto aberto. É um ducto lá no coração e deveria fechar e não fecha. Então, muitas crianças nascem com esse ducto aberto. E o uso de AINES faz com que esse ducto se feche. E ele se fecha mesmo com o uso de AINES. Então, o neonato, não o bebê, ele nasce, né? Vai para casa e fica fazendo uso desses AINES e se percebe-se que ele fecha esse ducto. Então, é muito usado. Diminuição da dismenorreia, também é utilizado. Hipotensão causada por mastócito sistêmica, a PGD2, também é utilizado. E hipercalcemia em algumas neoplasias. Então, por conta disso também, da diminuição, né, da hipercalcemia, desse cálcio, ocorre o uso de ANES também nesse processo anti-inflamatório, certo? Então, ele é muito utilizado. E aí, vamos ver aqui agora, né, essa cascata, para a gente entender, certo?
Então, a gente está vendo aqui, né, os fosfolipídios de membrana, ó. O fosfolipídio de membrana, bem bonitinho. Quando chega um processo inflamatório, né, quando chega uma sinalização, melhor dizendo, opa, tem uma inflamação ocorrendo. Chega aqui na membrana plasmática e eu tenho lá os meus fosfolipídios. Quando essa informação chega, gente, quando essa informação chega, Rosana, de que existe um processo inflamatório, então vai ocorrer, como eu falei para vocês, esse fosfolipídio de membrana vai ser hidrolisado. Quem vai hidrolisar esse lipídio é a fosfolipase A2. Então, a fosfolipase A2, que você está vendo aqui, que é uma enzima, essa fosfolipase A2, ela vai hidrolisar os fosfolipídios de membrana. Quando ela hidrolisa esse fosfolipídio de membrana, ela libera os meus ácidos, o meu ácido aracnoide, certo? Então, esse aracnoide. Oh, Deus, eu estou falando ácido, eu estou falando errado. Ele libera o ácido araquidônico, o araquidônico, certo? Aracnoide, araquidônico. Então, ele libera o ácido araquidônico, certo? Liberou esse ácido araquidônico aí. Esse ácido araquidônico, ele vai entrar, né, numa cascata. E aí, ele vai entrar nessa cascata, né, voltada aqui para a esquerda. Ele vai ativar os leucotrienos, certo? Que são outros mediadores inflamatórios. Mas a gente vai pegar a cascata aqui, tá certo? Hoje a gente vai estudar essa cascata aqui. Então, o que é que vai acontecer? Esse ácido araquidônico, ele vai se ligar, né? Vai entrar nesse processo de cascata e vai se ligar na COX. E aí a gente tem dois tipos de COX, a COX-1 e a COX-2, certo? Essa COX-1, né, que é essa daqui, né, que essa COX-1 aqui, ela é presente, a gente chama de ela de uma COX constitucional, porque ela está presente em células da mucosa gástrica, do hipotálamo e renal, certo? Então, ela está presente em todas essas células. Mucosa gástrica, hipotálamo e renal. Então, na mucosa gástrica, ela está presente. E aí, é por isso que existem os efeitos colaterais dos anti-inflamatórios que estão ligados à COX-1. Aí, depois, já eu vou falar como é que esse processo ocorre. E a COX-2, que é essa COX aqui, essa COX-2, ela é condicional. Ela está presente somente em processos quando ocorre o processo inflamatório. Então, ela está sobre a condição de estar presente em um processo inflamatório. A COX-1 não. A COX-1, ela é constitucional, ela está sempre presente por exemplo, na mucosa gástrica, na célula da mucosa gástrica, no hipotálamo, nas células renais. Eu tenho sempre essa enzima aí presente. Ela vai estar sempre presente. Então, ela vai ser constitucional. E a COX-2, ela é condicional, porque ela está ligada a um processo inflamatório. Então, ela só surge em processos inflamatórios, certo? Bom, e as bom, então aí a gente tem, né, esse processo aqui, nessa COX-1 e essa COX-2. Bom, como é que esses AINES eles vão atuar, né? Então, qual é esse mecanismo de ação? Então, de maneira geral, né, como é que esses AINES eles agem, o que vai acontecer? Se eu não tenho, né? Então, vamos entender o processo, né, direitinho, da COX-1 e da COX-2. E aí essa COX-1 e essa COX-2, elas vão liberar algumas substâncias, certo? Elas vão liberar algumas substâncias. Como assim, né? Como é que elas vão liberar essa substância? Então, só voltando aqui. Como eu falei para vocês, né? A COX-1 e a COX-2. A COX-1 é uma enzima constitutiva e a COX-2 ela é uma enzima condicional. A COX-1 e a COX-2, ó, tá vendo elas aqui? Elas são similares quanto à sua estrutura tridimensional. Então, elas são bem parecidas, né, na sua estrutura tridimensional, certo? Porém, o sítio de ligação delas, ocorre um processo diferente nesse sítio de ligação entre elas. Ou seja, os resíduos de aminoácidos, né, dessas enzimas, elas são
O sítio de ligação, né, apesar de ela ter toda uma enzima muito parecida, ela tem um pequeno sítio de ligação que é diferente de uma COX para outra, certo? E aí, alguns fármacos vão inibir, deixa eu só apagar aqui, alguns fármacos vão inibir a COX-1 e outros fármacos vão inibir a COX-2, certo? Então, deixa eu só apagar aqui. Então, voltando aqui só para a gente entender, tá certo? Eu tenho os fosfolipídios de membrana. Esses fosfolipídios de membrana, quando chega um processo inflamatório, uma sinalização, melhor dizendo, uma sinalização celular, ele vai ativar a fosfolipase A2. A fosfolipase A2 vai hidrolisar o ácido araquidônico e esse ácido ele vai ser liberado. Esse ácido araquidônico ele vai estimular tanto a COX-1 como a COX-2 vão ser estimuladas a produzir mediadores inflamatórios. Dentre esses mediadores inflamatórios, a gente tem as prostaglandinas, né? Então, a gente vê aqui a prostaglandina G2, que ele vai ter como função o vasodilatador, hiperagesia, inibidor, né, de plaquetas. E a gente também tem libera os tromboxanos, que aí a gente chama de TXA, que eles também vão ter um processo, né, de vaso, e ele vai ter um processo de vasoconstricção, certo? E aí eu tenho todas as minhas prostaglandinas, APG2, APGF2, APGE2, APGD2, que vão levar a um processo inflamatório. Então, essa é a cascata, gente, ó. Fosfolipídio de membrana, a fosfolipase A2 ativa e ativada, hidrolisa o fosfolipídio de membrana a liberar o ácido araquidônico, Esse ácido vai estimular mais duas enzimas, que é a COX-1 e a COX-2, e a COX-1 e a COX-2 vão liberar várias substâncias que vão desencadear o processo inflamatório. E aí eu vou ter o processo inflamatório acontecendo por causa disso, certo? Bom, como eu falei para você, eu tenho dois tipos de COX, a COX-1 e a COX-2. A COX-1, como eu falei para você, ele é um estímulo, ela é uma enzima que ela faz parte, ela é constitutiva, né? Ela faz parte de todo o processo aí. Então, a gente tem a COX-1 aí. Essa COX-1, ela também vai, né? Então, ela estimula o TXA2, né? Ela estimula a prostaglandina 2, GI2 e a prostaglandina GE2. Então, ela vai estimular todas essas substâncias aí que a gente viu, certo? Bom, agora veja que interessante. Esse COX-1, ele libera uma prostaglandina que chama PGI2. Essa PGI2, gente, ela estimula, né? Ela tem ligação com a mucosa gástrica. Então, veja só, ela estimula essa mucosa gástrica. Eu já vou falar, então, por que acontecem esses efeitos colaterais, né? Quando a gente toma alguns fármacos que inibem essa COX-1. Essa COX-1, essa prostaglandina PGI2, o que acontece? Essa prostaglandina aqui, ela faz com que ocorra, ela que controle e produz o muco do estômago, né? Aquela substância, o estômago dele tem um pH muito ácido, porque ele tem HCl. Só que essas células do estômago, elas são protegidas, olha que interessante, elas são protegidas desse pH ácido, extremamente ácido, por conta de um muco. Esse muco é um muco que protege as células do estômago contra o pH do estômago. Então, olha só, o pH do estômago ele é muito ácido e aí eu produzo muco e esse muco que é produzido protege a minha célula do estômago a esse pH muito ácido. Esse muco aqui protege. Então, quem faz isso
é a COX-1. A COX-1 ela vai liberar a prostaglandina, esse tipo de prostaglandina aqui, que vai produzir esse muco lá do meu endotélio da mucosa gástrica, certo? Então, ela vai produzir esse muco. E também, o que é que acontece? Essa COX-1, ela é responsável também por controlar a produção de ácido clorídrico do meu estômago. Então, além de ela produzir o muco para proteger as minhas células, as minhas células do estômago, né, com a mucosa gástrica, além de ela produzir esse muco, ela também controla a produção de ácido clorídrico, certo? Então, isso é muito importante porque quando eu tenho um fármaco que inibe essa COX-1, olha só o que vai acontecer. Eu vou inibir essa COX-1, vai diminuir todos os meus processos inflamatórios, porque eu vou ter diminuição, né, das prostaglandinas que vão ser liberadas no processo inflamatório, mas também eu vou diminuir a produção da prostaglandina, que vai fazer com que ocorra a produção de muco. Sem muco, sem o muco lá no meu estômago, as minhas células estomacais ficam desprotegidas. E o pH do estômago, a acidez do estômago, vai lesionar essa minha célula, provocando o que a gente chama de úlcera gástrica. Isso se esse anti-inflamatório, né, for usado por muito tempo. Eu posso ter uma úlcera gástrica, ou eu posso ter uma azia, eu posso ter um aumento do pH estomacal, por conta de tanto diminuir a produção como o muco, né? Como eu falei, essa prostaglandina ela é responsável pela produção de muco, como também de não ter mais o controle na produção de liberação de HCl. Então, começa-se a liberar muito HCl no meu estômago e as minhas células ficam desprotegidas por conta dessa mucosa aqui que fica assim. E isso gera os efeitos colaterais dos AINES que tem uma inibição pelo COX-1. Na realidade, né, a maioria dos AINES, eles se ligam tanto ao COX-1 como ao COX-2. Então, todos esses AINES que a gente está acostumado a usar, a comprar na farmácia, eles se ligam às enzimas COX-1 e COX-2. Ele tem uma pequena especificidade. Então, ele vai acabar inibindo os dois, certo? E aí, os efeitos colaterais, eles são considerados bastante relevantes por conta de aumentar o pH do estômago, diminuir a produção de muco por essas células estomacais, levando a uma lesão gástrica também. Eles também podem ter uma toxicidade renal e cardiovascular. Então, esses AINES, né, eles têm realmente um efeito colateral muito exacerbado se usado, né, por um bom tempo, né? Bom, então eu falei da COX-1. E agora eu vou falar sobre essa COX-2, né, que é essa COX aqui que a gente viu. Então, o COX-2, eles também vão diminuir, né, vão ocasionar de forma mais efetiva, né, o processo inflamatório e libera outros mediadores inflamatórios, libera citocinas, endocinas, então vai diminuir esse processo inflamatório aqui também por conta dessa COX-2 aí que vai ser liberada, que é estimulada, certo? Então, gente, Rosana, deixa eu só passar aqui. Para a gente ver como é importante, né, que essa inibição, né, dessa COX-1 e dessa COX-2, os efeitos colaterais, né, envolvidos nesse processo de COX-1 e de COX-2. Beleza? Então a gente viu a cascata, né, e como é que ocorre esse processo da liberação da COX-1 e da COX-2, o que é que essa COX-1 e essa COX-2 libera, né? E a gente viu que os efeitos colaterais, né, ocasionados, por exemplo, com a ligação dos AINES não seletivos, que se ligam tanto a COX-1 como a COX-2, né? Eles vão lá e se ligam as duas COX. E aí, por exemplo, tem todos esses efeitos que a gente já viu, que eu falei para vocês. Aí,
Vamos falar um pouquinho, né, que você está craque já, dessas interações medicamentosas, né, que ocorrem nesses AINES, né? Como é que ocorre essa interação como é que ocorre essas interações? Então vamos ver aqui. A primeira, né? Os AINES e os anti-inflamatórios, né? O esteroidais. O que é que vai acontecer, né? O evento adverso que pode acontecer são eventos adversos relacionados ao trato gastrointestinal. Pode ser que aumente, que ocorra um aumento desses efeitos colaterais voltados a reações com gastrointestinal. Os AINES e inibidores da ECA também, então ocorre interação medicamentosa entre os AINES e inibidores da ECA. Os AINES e a varfarina, que varfarina é um anticoagulante, então eles vão competir lá com a ligação com a albumina e pode acontecer um sangramento. Então, AINES e a varfarina é extremamente prejudicial, certo? Outro efeito colateral no rim pode levar a uma insuficiência aguda renal isquêmica por conta da redução da biossíntese da prostaglandina e também pode ocorrer uma nefrite alérgica, claro, com o uso, né, concomitante, o uso por muito tempo também, né, nesse processo que a gente está vendo aí. Então, olha só, né, como a gente viu aqui, os AINES, né, então aqui a gente está falando de COX-1 e COX-2, certo? E justamente esses AINES, eles vão inibir ou a COX-1, ou a COX-2, ou os dois, certo? Então, dessa forma aqui. Então, só voltando aqui, que a gente vai começar a falar sobre os fármacos especificamente, né? De cada um. Então, deixa eu só voltar aqui para a gente gravar, né? Como é que vai acontecer. Eu só voltando lá. Voltando. Tá tranquilo, Rosana? Alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Não, pronto, tá tranquilo. Pronto. Esse é um assunto que você já sabe também, né? Da jogadora aí. Então, só voltando aqui a cascata, viu? Só para a gente lembrar, antes de eu passar lá para os fármacos. Então, lembrando, né? Como é o mecanismo, como é o mecanismo dos AINES. Esse mecanismo ocorre um estímulo inflamatório, ocorre a ativação do ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico vai estimular a COX, tanto a COX-1 como a COX-2, que vão liberar as prostaglandinas e vai aumentar o processo inflamatório. E aí a gente viu que essa aqui é a cascata, essa aqui que eu queria mostrar para você, né? Para a gente lembrar esse mecanismo de ação antes, né? Vou só apagar aqui. Então, o mecanismo de ação, fosfolipídios de membrana, fosfolipídios de membranas estão lá direitinho. A fosfolipase A2 é estimulada. Essa fosfolipase A2 vai liberar o ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico vai estimular duas enzimas chamadas de COX-1 e COX-2, que vai estimular toda a liberação das prostaglandinas para ocorrer e a liberação de prostaglandinas, né, para ocorrer o processo inflamatório. Então é dessa forma. Fosfolipídio de membrana, fosfolipase A2 atua sobre o fosfolipídio de membrana, liberação dos ácidos do ácido araquidônico. O ácido araquidônico atua na COX-1 e na COX-2, que vai desencadear a liberação de todas as prostaglandinas. E aí a gente viu falando da COX-1, a COX-1 libera uma prostaglandina e essa prostaglandina é responsável pela promoção do muco, pela formação do muco no estômago, nas minhas células estomacais. E se eu inibo a COX-1, eu deixo de produzir esse muco. Sem esse muco, as minhas células não ficam protegidas contra o pH do estômago, que é extremamente alto. E como esse pH ele está muito ácido, né? Muito alto, não, muito baixo, né? Que é um pH ácido, vai ocorrer
por exemplo, uma úlcera gástrica, uma lesão gástrica, né? Por conta de não ter esse muco e também por conta de a COX-1 também ser responsável pelo controle da liberação do ácido clorídrico do meu estômago, certo? Aí a gente vai agora falar um pouquinho sobre esses fármacos. Então vamos lá. Classificação, né, dos anti-inflamatórios. Começamos com as classes, né? Então a gente tem a primeira classe, que é dos salicilatos. Essa classe dos salicilatos, a gente tem a aspirina, foi uma das primeiras a ser descoberta. Também a gente tem a segunda classe, que é o para-aminofenol. Segunda classe de AINES. E aí a gente tem o paracetamol. A outra classe é da classe do ácido acético. E aí a gente tem a indometacina e o diclofenaco, que são muito conhecidos, né? Outra classe é a do ácido N-fenilantranílico. E aí a gente tem o ácido mefanâmico. Ácido mefanâmico, que é muito pouco conhecido, né? Eu tenho a classe do ácido propiônico, aí isso aqui é conhecido, né? Que é o ibuprofeno e o naproxeno. Eu tenho a classe do ácido enoloico, que aí eu tenho oxicam, piroxicam, meloxicam. Os derivados da pirazolona, que aí eu tenho a fenilbutazona e a dipirona. E os inibidores seletivos da COX-2, que inibem apenas a COX-2, que é chamado de COXIB, certo? Que a gente vai falar desses anti-inflamatórios aí dos COXIB, certo? Então, falando dos salicilatos, né, que a gente tá vendo aí, que é essa primeira classe aí, né, que a gente vai só voltando aqui dos salicilatos, que é a aspirina e salicilatos. E aí a gente vai ver a ação, né, quais são a ação desses salicilatos. Aí a gente tem o que? O ácido acetil salicílico, né, barra aspirina, é muito conhecido como aspirina, mas o nome da substância é ácido acetil salicílico. Tem um processo anti-inflamatório, analgésico e antipirética também, certo? E um outro também que não está aí, que é antiplaquetário, né? Então, muitas pessoas usam a aspirina como antiplaquetário também, certo? Ela é também utilizada como antiplaquetário. Mas a ação, no caso, voltando aqui quando está estudando AINES, né? Ela tem uma ação anti-inflamatória, analgésica e antipirética, certo? Ela vai diminuir o processo de vasodilatação de edema. Ela também tem uma ação analgésica, né? Vai ter uma ligação com o receptor 5-HT, que é o receptor que está ligado à dor. E também antipirética, porque ela vai estar ligado ao hipotálamo, que controla a febre, né? Principalmente com essas duas, com a interleucina 1 e a prostaglandina, e várias prostaglandinas que estão envolvidas no processo. E a excreção, né? Ela é excreção em forma de ácido úrico, por isso que o nome é uricosúricos, porque está envolvido com a excreção dos ácidos úricos, do ácido úrico, certo? A excreção, a gente está vendo aqui, né? De 1 a 2 gramas dia, de 2 a 3 gramas dia não altera a excreção, né? Perdão, então de 1 a 2 gramas por dia na farmácia, se você for, a prescrição for de 1 a 2 gramas dia, vai diminuir a excreção. Se for de 2 a 3 gramas, não vai alterar a excreção. E menor que 5 gramas reduzem os níveis plasmáticos nessa concentração. Potenciais efeitos sistêmicos e centrais causados pelos salicilatos. Então, gente, olha só, bem importante. Distúrbio do equilíbrio ácido-base e do balanço eletrolítico. Certo? Então, ocorre um equilíbrio, um desequilíbrio no sistema ácido-base do corpo, e por conta disso vai levar a um processo chamado de alcalose respiratória, ou seja, esse pH do sangue, por conta desse desequilíbrio ácido-base, vai fazer com que ocorra um processo de alcalose, o sangue
ele vai ficar mais básico, e isso extremamente prejudicial. Retenção de sal e água, vasodilatação podendo causar edema cardiogênico. Crianças, né, pode ter uma acidose metabólica, em vez de uma alcalose, né, uma acidose. Adultos, pode gerar uma alcalose respiratória. E efeito sobre o sangue e aumento do tempo de sangramento, né? Como eu falei, muitas pessoas usam ele contra edema, contra trombos, né? Com ação antiplaquetária. Então, como esses salicilatos, eles têm uma ação antiplaquetária, eles podem realmente causar um sangramento maior. Então, o uso, né, por exemplo, de aspirina por muito tempo, ele pode levar a um sangramento do paciente. Então, por isso que hoje em dia não é utilizado muita aspirina para febre, para dor. Eu não sei se você lembra, não sei se foi da sua época, mas quando eu era pequena, as crianças tomavam muita aspirina, que era o AS infantil. Hoje em dia, não se usa mais AS infantil para controlar a febre das crianças, porque além de promover uma acidose metabólica na criança, ele promove o sangramento, porque ele tem uma ação antiplaquetária. Então, com o tempo, deixou de utilizar o AS infantil e hoje utiliza dipirona, o paracetamol, mas não usa mais AS infantil. Não é mais utilizado para paciente com febre nem dor criança. Mas na minha época usava muito. Estava com dor de cabeça, estava com febre, a mãe dava o AS infantil, que tinha um gostinho muito bom, por sinal. Hoje não utiliza mais. Hoje a aspirina está muito utilizada, hoje ela é utilizada para fator antiplaquetário, para diminuição de trombos. Então as pessoas que têm, né, que fazem uso da aspirina está mais voltada para isso do que voltada para febre, para dor. Ela deixou de ser utilizada para esse fator. Por conta disso aí mesmo, no caso do efeito do sangramento. Mais do que da alcalose, né, e da acidose. E o outro segundo grupo, né, que a gente viu, é o grupo dos derivados do para-aminofenol. E aí a gente tem o mais conhecido dessa classe, né, que é o paracetamol. Então, o paracetamol, ele é muito utilizado. Agora, gente, né, Rosana, o paracetamol é muito complicado. Porque, como a gente viu, o paracetamol, ele ele é muito utilizado, né? Principalmente para dor. Não é para dor, ele é muito utilizado para dor. Não é utilizado, ele não apresenta atividade anti-inflamatória, mas para dor, ou para febre, dor e febre, principalmente para febre, né? Ele é muito utilizado, muito utilizado. Só que o paracetamol, ele causa uma lesão hepática muito grande, que pode levar ao suicídio. Então, em alguns países, ele é extremamente hepatotóxico. 10 a 15 gramas, né, de paracetamol leva a pessoa à morte. E como ele é muito fácil, né, de encontrar na farmácia, ele realmente pode levar ao suicídio. Então, hoje, em alguns países, ele é proibido. Né? Ele é proibido paracetamol. Não se utiliza paracetamol em alguns lugares do mundo por conta disso mesmo. Mas aqui no Brasil, ele é muito utilizado, principalmente para criança. Mas os pediatras, quando eles prescrevem o paracetamol para dor, eles sempre mandam intercalar, né? Não pode dar paracetamol. Uma criança teve febre, você dá paracetamol. Teve febre, dá paracetamol de novo. Não, não vai intercalando. A paracetamol de pirona, ou paracetamol e ibuprofeno. Vai revezando, né? Entre um e outro. Não vai utilizando esse paracetamol de forma contínua, porque ele pode levar a uma hepatite fulminante e a criança ou adulto também morrer, né? Então ele não é utilizado mais hoje em dia, não. Certo? Ele deixou de ser utilizado. Então vamos lá. Outro que é muito usado é a indometacina ou o diclofenaco, né? Muito utilizado. Também hoje em dia. Desculpe.
derivados do ácido acético, e aí a gente tem o quê? O diclofenaco, o famoso Cataflã e Voltaren, né? Essas marcas são muito famosas, né? Cataflã e Voltaren. Ele tem uma determinada potência sobre o COX-2 e ele reduz também a quantidade de ácido araquidônico livre intracelular. Também tem esse proteína, essa ação. E com respeito à potência do COX-2, tem uma ordem aí, né? O diclofenaco ele é maior do que a indomethacina e a naproxena. Então ele tem uma atividade maior, então ele é um pouco mais potente como processo inflamatório. É por isso que a gente usa, né, o diclofenaco, não utiliza muito ele para dor. Né? Você está com dor, você não vai tomar o diclofenaco. Ele está muito voltado para um processo inflamatório, porque ele tem uma ação muito potente na COX-2. E a COX-2, o poder mais efetivo do processo inflamatório, está ligado realmente a COX-2. Então, como você viu, os AINES, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles não têm uma predileção, eles tanto inibem a COX-1 como a COX-2, mas o diclofenaco, ele tem uma ação mais específica na COX-2, então por isso ele é muito utilizado para um processo inflamatório. Certo? E aí a gente vai ver os efeitos adversos do ácido mefâmico, certo? Então deixa eu só voltar aqui. Vamos ver alguns efeitos adversos de alguns fármacos, tá certo? Que são diarreia, frequentemente às vezes grave, ulceração, hemorragia gastrointestinal, exacerbação da asma, anemia hemolítica autoimune, albuminúria, agranulocitose, pancitopenia, né, e outras alterações dos elementos figurados do sangue, e aumento da ação dos efeitos anticoagulantes orais. Então, ocorrem todos esses efeitos adversos aí. Derivados do ácido propiônicos, a gente tem o naproxeno, alteração da função leucocitária, então ocorrem esses efeitos adversos. O ibuprofeno, que é muito conhecido, né, chamado de Motrin, é importante como efeito analgésico. E o cetoprofeno, que é o Profenid, né, que é muito utilizado, o Profenid, ele estabiliza os lisossomos e antagoniza a bradicinina, tendo também um efeito também utilizado no processo inflamatório também. Então, aquele processo inflamatório ligado com um processo alérgico, né, ele é muito utilizado. A gente tem também derivados dos ácidos enolóico, o piroxicam, que inibe leucócitos diretamente, independente da COX. O meloxicam, mais um pouco, né, tem uma modesta seletividade com a COX-2 in vitro. E o tenoxicam, que é útil nos distúrbios musculares esqueléticos, certo? Então, ele é utilizado nesses processos aí. Os derivados pirazolônicos, que a gente tem a fenilbutazona, a dipirona, que não tem atividade inflamatória, certo? Como eu falei para você, eles são muito utilizados como processo, né, para processos para pessoas que têm trombos, né? Mais do que como não tem nenhuma atividade inflamatória, e para dor também não é mais utilizado como era utilizado antigamente. Bom, aí agora a gente vai chegar no segundo tipo de fármacos, que são os fármacos não esteroidais seletivos da COX-2. Então, a COX-2, que é especificamente seletiva da COX-2. E aí tem uns bem conhecidos, né? Que é o Celecosib, que é o Celebra, que é muito utilizado. O Recoxib, que era o Vioxx, que foi retirado em 2004, porque aumentou muito, muitas pessoas morreram por conta de infarto, muitas pessoas infartaram por conta da utilização desse medicamento. Temos a etoricocib, a Coxia, que é muito vendido também, o Celebra e a Coxia é muito vendido.
A Vadecocib, o Bactra, foi retirado também em 2005, por conta também de levar muitos pacientes à morte. O Parecoxib, que é mas é o Bactra intramuscular ou intravenoso, esse ainda continua, né? E o Lumiracocib, que foi retirado também em julho de 2008, também do mercado. Certo, gente? Então, a gente tem 3 anti-inflamatórios que foram seletivos para COX-2 e que foram retirados do mercado nesses anos aí. 2004, 2005 e 2008. Por quê? Como ele pensou que esses anti-inflamatórios eles fossem ser seletivos, né, para COX-2 e fossem resolver o problema de todos os pacientes, porque o problema dos AINES é um efeito colateral provocado pela inibição da COX-1. Então, quando eles fizeram esses anti-inflamatórios, lançaram esses anti-inflamatórios no mercado seletivo para COX-2, eles acharam que ia resolver todos os problemas, né? Porque agora eu teria um anti-inflamatório que não ia ter efeitos colaterais. Então, o que foi que aconteceu? Resolvemos o problema do mundo, mas teve um problema. Quando ele inibiu somente a COX-2, houve uma superprodução da COX-1. Então, a COX-1 começou a ser produzida em maior escala por conta da inibição da COX-2. E esse aumento da produção de COX-1 teve vários efeitos colaterais, inclusive, por exemplo, algumas pessoas que foram levadas a óbito por infarto. Então, muitas alterações cardiovasculares foram exacerbadas. Porque, como eu falei, a COX-1 é uma enzima constitutiva. Ela faz parte de muitos órgãos e ela faz outros processos, né? Por exemplo, no estômago ela consegue produzir muco. Ela consegue produzir muco. No momento em que, por exemplo, houve a inibição da COX-1 e um aumento da COX-2, por exemplo, houve um aumento da superprodução de muco estomacal e todos os outros processos constitutivos da COX-1. Então, por conta disso, houve vários efeitos colaterais, principalmente com esses medicamentos aí, e eles foram retirados do mercado. Mas a COX-2, né, os outros estão aí, por exemplo, o Celecoxib, o Celebra, que é muito utilizado e que até agora está bem tranquilo no seu uso dos pacientes, né, nos seus pacientes, né, que utilizam. Então, vamos lá. E aí a gente está vendo aqui, né, a classificação deles. Então, por exemplo, os não seletivos para COX, a gente tem o piroxicam. Então, se você for ver, o piroxicam, ele tem uma seletividade maior para COX-2, tá vendo? Do que para COX-1. Então, como eu falei, acaba que ele é muito usado para o processo inflamatório. A aspirina, se a gente for ver, tem uma predileção também pela COX-2, né? Mas por conta dos efeitos colaterais, né? De diminuição do processo de ter uma ação antiplaquetária, ele é pouco usado. A indometacina, né? Também tem uma predileção mais pela COX-2. O diclofenaco está quase muito parecida, né? COX-1 e COX-2, né? O naproxeno também, né? Tem muito mais para COX-1 do que para COX-2. Processos seletivos da COX-2, né? A gente tem esses fármacos aqui, né? Então, a gente tem aqui, percebe direitinho, né? Essa relação aqui bem bonitinha. Então, vamos lá. Oh, desculpa, foi mal, passei muito. Foi mal, desci demais. Deixa eu só voltar. Bom, e aí
Oh, Deus, passando direto. Em resumo, né? O que é que pode acontecer com o uso dos AINES? Diarreia, hemorragia, dispepsia, úlcera péptica, falência renal, necrose, inibição da agregação plaquetária e aumento do sangramento, alteração de testes da função renal e icterícia também pode acontecer todos esses processos aí, certo? Como resumo desses efeitos colaterais. E vimos aqui, né, a COX-1 e a COX-2, né? Então, os AINES inibem a COX-2, se inibem aqui diretamente, né? E os AINES que inibem a COX-1, eles vão tanto agir aqui, como vão agir aqui também, certo? Nesse processo aqui inflamatório, ou da inibição da COX. Bom, e aí, finalizei aqui, mas eu queria mostrar para você também ainda outra coisa. Deixa eu só colocar aqui, para falar mais um pouquinho desse sítio de ligação, tá? Então, vou botar aqui outro slide aqui, rapidinho, aí eu finalizo. Para mostrar para vocês. Não, não é isso aqui não. Rapidinho. Não é isso não. Rapidinho, viu, Rosana? Eu tô só passando. Viu, Pro? Tranquilo.
Tá vendo, Rosana, o slide? Estou vendo. Apareceu Pronto, aqui. então aqui só alguns slides, só para ficar bem claro, né? Eu vou disponibilizar isso aqui também para vocês. Deixa eu só pegar aqui a ponteira. Tá bom. Então, só fazendo um resumo, né, para ficar bem claro, né? Os anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES. Então, vou só, aqui é um resuminho para ficar bem legal. Vou mandar para vocês esse resumo que eu mandei, que eu fiz. Os AINES são inibidores, em geral, não seletivos das enzimas ciclooxinase, ou seja, né, como a gente viu, os AINES, eles não têm uma seletividade, a maioria inibe tanto a COX-1 como a COX-2. Então, dessa maneira, eles inibem a síntese de prostaglandina e truboxano, que são mediadores muito importantes no processo inflamatório, certo? Então, os AINES não têm seletividade, se ligam tanto a COX-1 e a COX-2, e o objetivo dos AINES é inibir o quê? A prostaglandinas e os tromboxanos, certo? Os AINES inibem as prostaglandinas e os tromboxanos. Na realidade, existem dois grupos de ciclooxigênases, a COX-1 e a COX-2. A COX-1 ocorre a produção de prostaglandina envolvida em processos fisiológicos, como eu falei para vocês. Então, a COX-1 é uma enzima constitutiva e está ligado a processos fisiológicos. Quais são? Inibição da produção de ácido estomacal, relaxamento dos vasos renais, aumento da filtração renal e agregação plaquetária. Mas isso é utilizado acima de 100 mg, que é utilizado como antiagregante, que é no caso da aspirina. Então, isso acontece no caso para aspirina e já a partir de 100 mg. A COX-2, como eu falei para vocês, é uma enzima constitucional. Então, ela produz prostaglandinas envolvidas em processos patológicos. No processo de inflamação, aí ocorre a COX-2 libera as suas prostaglandinas. Então, ó, como eu falei para vocês, fosfolipídio de membrana celular. Então, eu tenho aqui o fosfolipídio. A fosfolipase A2, ela vai ser ativada e vai hidrolisar o fosfolipídio de membrana, liberando o ácido araquidônico. Olha o ácido araquidônico aqui. E o ácido araquidônico, ele vai, né, na cascata, produzir várias enzimas, várias prostaglandinas e também tromboxano, certo? Nos processos inflamatórios. Então, aqui é um resuminho bem legal de tudo que eu falei, certo? Então, aqui o ácido araquidônico, atuando na COX-1, que é uma enzima constitutiva, e ela vai ter todos esses processos que a gente já falou, que é a COX-2, ela atua no processo da produção de ácido clorídrico, de muco, também atua no relaxamento dos vasos renais, ela é uma enzima que está envolvida no processo de homeostasia. E a COX-2 ela vai atuar diretamente nesse processo inflamatório, certo? Então, se eu tenho fármacos que vão inibir tanto a COX-2 como a COX-1, eu vou ter também problemas aqui, ó. Eu vou ter problemas lá na minha produção de muco, eu vou ter problemas lá no relaxamento dos vasos renais, eu vou ter problemas de agregação plaquetária também. E o ideal seria que eu tivesse só fármacos aqui, ó, que atuasse aqui. Mas acaba que os fármacos se ligam no COX-1 e COX-2, porque como elas são enzimas, são isoformas de enzimas, né? Eles têm um sítio de ligação muito parecido. Então, eles acabam ligando tanto na COX-1 como na COX-2, certo? Então, inibição da COX por AINES, uso comum, como eu falei, a maioria dos AINES inibe não seletivamente as isoformas de COX, ou seja, se ligam a COX-1 e a COX-2. Como eu falei, a aspirina e o piroxano são menos seletivos para COX-1, mas também causam efeitos adversos. No caso da aspirina, ela atua no fator plaquetário, e o meloxicam e o diclofenaco, eles inibem de formas muito parecidas, né? Inibem igualmente ambas as isoformas. Inibe tanto a COX-1 como a COX-2, certo?
Outra coisa que a gente precisa saber é a classe dos AINES. Então, os AINES, eles são classificados de acordo com os seus derivados. Como eu falei para você, derivado disso, derivado daquilo. A gente viu uma lista lá. E aqui está uma lista, mas é derivados dos ácidos carboxílicos, né? Derivados dos ácidos enólicos. Então, tem vários tipos, né, de derivação que a gente precisa saber. Ações farmacológicas. Efeito inflamatório, modificação das respostas anti-inflamatórias, efeitos analgésicos, reduz certo tipo de dor. Isso aqui é muito importante, relacionado à inflamação ao dano tecidual. Então, a dor que está envolvida aqui é uma dor envolvida em uma dor relacionada à inflamação ou a dano tecidual. Se for outro tipo de dor, uma dor oncológica, uma dor neurológica, né, uma fibromialgia, algo assim, ele não vai resolver. Efeito antipirético vai diminuir a elevação da temperatura, porque como você viu, eu falei que eles atuam lá no hipotálamo, nas prostaglandinas liberadas pelo hipotálamo, então eu vou ter uma diminuição do processo inflamatório, certo? Aqui é só uma característica que a gente vê a respeito dos AINES, né? O efeito rápido, a meia-vida, né? Como ocorre essa liberação, como é que é o tempo de cada um. Então, a gente está vendo aqui a aspirina. A aspirina, ela tem uma dose, essa é a dose diária dela, né? De 4.000 a 6.000 miligramas dia. A meia-vida é de 5 a 15 horas. O pico é em 2 horas. E a dose diária por dia de 2 a 4. Fenilbutazona, né? Então, tá vendo a dose, a meia-vida e o pico de hora, certo? Em 2 horas eu atingo essa concentração plasmática. E aqui é só uma tabelinha, né? Pra gente ver direitinho como ocorre né, as características da farmacocinética. Como eu falei para você também, né? Os efeitos adversos dos AINES têm a ver com a inibição da COX-1, como eu falei para você. Diretos, alguns AINES também são ácidos, indiretos, a inibição da COX-1 estomacal causa diminuição da síntese da prostaglandina, que inibe a produção de ácido graxo, de ácido clorídrico. E a inibição da COX-1 nas plaquetas também aumenta o sangramento. Então, também vai ter um aumento do sangramento também. E, no caso da produção maior do ácido clorídrico e de não ter muco, ocorre as células são lesionadas, né, do estômago por conta desse aumento do pH, da diminuição desse pH, perdão, desse pH mais ácido. Além disso, as células ficam sem a proteção delas, que é o muco, e sem o muco, o que acontece? Eu não tenho, sem muco, a proteção para minhas células estomacais. E ocorre uma lesão, levando com aqui, por exemplo, como você está vendo, né? Uma ferida, uma úlcera hepática por conta disso. A classe, então, só para a gente, né, lembrar da classe que a gente está vendo aí. Primeira classe que eu falei para você foi dos salicilatos. Os salicilatos, eles derivam da salicina e do metilsalicilato, que é derivado do salix, que é uma planta chamada de salgueiro, onde foi retirado a aspirina, e depois, né, que é o ácido acetil salicílico, certo? Uso. Qual é o uso dos salicilatos? Artrite, mialgias, dor de cabeça, como eu falei para você, hoje em dia não é muito utilizado, né? Dismenorreia, prevenção de acidentes vasculares e câncer de colo. Hoje ele é muito utilizado para acidentes vasculares, certo? Muito. Farmacocinética. São ácidos fracos e por isso são absorvidos no estômago e mais excretados em urina alcalina. Então, a farmacocinética da classe dos salicilatos é que eles são ácidos fracos e são excretados na urina. Quais os efeitos adversos desses AINES? Mesmo dos outros AINES, salicismo, as pessoas podem se intoxicar por alta dose de salicilatos, pode causar zumbido, tonteira, diminuição da audição, náuseas e vômitos. Também pode levar a um desequilíbrio ácido-básico, como eu falei para vocês,
pode levar uma alcalose metabólica em adultos e uma acidose metabólica em criança. Contraindicado para a criança, pois existe correlação entre a ingestão da aspirina e a síndrome de Raynaud, que é uma síndrome que causa hepatoencefalopatia rara, que ocorre após uma infecção virótica. Não é mais utilizado a aspirina para criança, apesar de ser muito utilizado no passado. Eu falei para você, antes era muito utilizado, hoje não. Por conta de estar relacionado ao aumento da síndrome de Raynaud em pacientes que utilizaram aspirina, em crianças, que é uma síndrome hepatoencefalopática, uma hepatoencefalopatia rara, logo após ocorrer qualquer tipo de infecção virótica. O paracetamol, que é o acetamipeno, né? Paracetamol é o nome comercial, possui fraca atividade anti-inflamatória, inibe fracamente a COX-1 e a COX-2, inibe a COX do sistema nervoso central. Eu também tenho COX lá, uma COX que está relacionada com a dor. Então, muito a paracetamol é muito utilizado para dor muscular. Muito utilizado para dor muscular. Ele é utilizado como antipirético e analgésico. A farmacossintética é bem absorvida por via oral, o metabolismo é pelo fígado e excretada na sua forma conjugada pelo rim. Efeitos adversos, muito rara as infecções alérgicas, intoxicação. Na realidade, o que causa a intoxicação é o seu metabólito, que é chamado de N-acetil-P-benzoquinona imina. Na realidade, a gente chama ele de benzoquinona, né? Se você for ver, a pessoa nos artigos chama de benzoquinona. Então, esse radical benzoquinona, esse radical, ele é um metabólito produzido na primeira fase, lá no processo de metabolização que a gente estudou. Nesse processo, lá no fígado, a primeira fase da metabolização passa por onde? Passa pelo citocromo P450. E esse citocromo P450, ele transforma como metabólico do paracetamol, a benzoquinona. A benzoquinona inimina N-acetil-P-benzoquinona imina. E essa benzoquinona aqui que é responsável pela necrose hepática e dos túbulos renais. Então, o paracetamol é muito complicado. E os inibidores seletivos da COX-2, como a gente já viu, ele tem uma ação seletiva pela COX-2. Então, teoricamente, os efeitos analgésicos ou os efeitos ocasionados, né, pela COX-1 ia diminuir, alguns diminuem sim. Então, eles são potentes analgésicos e ele é muito importante na transmissão da dor no sistema espinhal, a nível espinhal da dor. Então, ele é muito utilizado. Alguns fármacos da COX-2 também são utilizados antirreumatoides, os processos, né, ligados à artrite reumatoide, por exemplo, reumatoide. São fármacos capazes de aliviar os processos lesivos da doença, usados em pacientes não responsivos a AINES, nas quais essa doença está progredindo e causando deformidades. E outros fármacos também são utilizados nesse processo, né? Também. Ação, né? Então, as duas ações não estão completamente separadas em corticoide de origem natural, porque eles também têm uma ação lá no córtex da suprarrenal. E algumas atividades, né? Minerocorticoides. Então, esse aqui eu não vou falar para você. Não, esse aqui já está entrando, vai entrar lá no processo de corticoide, certo? Então, a gente fica até aqui, até esse processo aqui. Então, o que é que eu quero hoje, Rosana, que a gente entenda, né, para finalizar a nossa aula de hoje, né, é que a ação a cascata, qual é a cascata, né, como é que inibe, qual é o mecanismo dos AINES, né, então tem que ficar bem claro qual é o mecanismo dos AINES, como esses AINES, eles são, como é que ocorre essa cascata, que a gente já viu aí, qual é a cascata bem bonitinha. Vimos também que além dessa cascata, a gente viu a produção nessa cascata das prostaglandinas, né, como é que ocorre esse processo. Vimos as classes, né, então, que a gente viu. Vimos as classes dos AINES, certo?
quais são os tipos e os efeitos colaterais. Então, eu tenho um resuminho bem legal do que eu falei hoje. Os efeitos colaterais desses fármacos, certo? Alguma dúvida, Rosana? Tudo de certinho? Tudo certinho, prof. Então, assim, a gente vai ter mais uma aula na quinta e aí a gente já fecha o semestre, tá certo? Nós já fizemos a atividade, Tá eu vou certo. fazer um estudo de... Não te ouvi, pode falar de novo. Você falou? Não, eu falei que tá certo. E a gente eu vou fazer um estudo dirigido para vocês, para focar para a prova, para vocês fazerem a prova. E aí a gente vai fazer a prova lá no Socrative, que é melhor. Você já tem as notas, eu já fecho a nota de vocês, e aí a gente finaliza o nosso semestre. Meio conturbado, mas deu tudo certo, né, Rosana? Amém. E que a gente Tá. volte logo para a sala de aula, né? Espero. Tá bom, mas eu não Mas um vou. semestre assim Já vai ser pensou? ruim. Vai ser Pois péssimo. é. Pois é. Vai ser muito péssimo. Tá bom, Rosana. Obrigada aí pela sua Tá atenção, bom, viu? prof. Obrigada por. Obrigada. Vai desculpando na quinta o probleminha, mas aí a gente conseguiu fazer Oxe, essa aula. Vai deu tudo desculpando certo, na graças quinta, a Deus. viu? Fique tranquila. Tá bom, prof. Um beijo para você. Bom final de Obrigada. semana. Pra senhora também. Tchau. Tchau.